Então, na nossa terceira palestra, nós vamos nos centrar na morte de Jesus. Como hoje é a Sexta-feira Santa, nós vamos nos centrar sobre a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai primeiro entender o que é a morte. Vamos também meditar também na nossa morte, como o que significa a morte como em si, o que ela significa. Então vejamos, primeira coisa, que nós vamos ver no Evangelho de João, aqui a morte de Jesus, João capítulo 19, versículo 28 a 30, uma pequena parte que vai ser narrado hoje na nossa celebração. Depois, sabendo Jesus que estava tudo consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, fixando então uma esponja embebida no vinagre no ramo de isopo, levaram à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós vamos meditar o que é a morte. Jesus morreu. Então a primeira coisa que nós precisamos nos deter é o que é morrer. O que é que a fé nos ensina o que é morrer? Deus, quando criou o ser humano, há uma certa controvérsia se sem o pecado original, se o ser humano morreria ou não morreria. Mas se morresse, não morreria do jeito que morre hoje, que hoje não é legal como o jeito que morre hoje. Era uma simples passagem para outra realidade. Mas Deus criou a imagem que nós temos no livro do Gênesis. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte: tem gente que diz assim, não, é uma imagem simbólica. Quem faz símbolo é alguém muito mais inteligente do que alguém que explica uma coisa. Os símbolos são superiores. A gente nota isso porque automaticamente basta um adolescente se apaixonar pela primeira vez que ele começa a desenhar um coração. Ele sabe de forma intuitiva que não existe nada que descreva, mesmo que aquele adolescente de 13, 14 anos saiba que ninguém ama com o coração, aquele órgão que fica batendo ali, de sangue, mas existe algo que se chama linguagem simbólica, e nós usamos símbolos todas as vezes que precisamos enfrentar algo que supera a razão. Amar é uma das coisas. Quando nós amamos alguém, a nossa razão não consegue explicar. Não existe como explicar o amor que um pai e uma mãe têm por um filho. Não dá para se escrever esse tipo de coisa. Está fora da racionalidade. Não precisa ser irracional, porque tem gente que é irracional, Mas acima da racionalidade. Então amar outra pessoa também é algo que ultrapassa. Nós sabemos que só explicação não é suficiente. Por isso nós usamos a linguagem simbólica. E a linguagem simbólica é usada na religião e na fé justamente por causa disso. Por que a liturgia é simbólica? Por que nós vamos hoje fazer o beijo da cruz, tudo? Porque existem coisas que não dá para a gente descrever. A gente tem vontade de beijar Jesus que morreu por nós. É algo que o beijo tem um significado antropológico fora do comum. Nós queremos beijar tudo aquilo que nós amamos. Qual é a mãe que não vê um bebezinho, não tem vontade de beijar? Até de morder, Às vezes tem muito fofinho, tem vontade de morder ele. É algo que está na nossa natureza, expressar. São gestos simbólicos, por isso nós beijamos, abraçamos. Por quê? Porque temos vontade. Por isso que cada beijo tem um tipo de símbolo, Um beijo no rosto, um beijo na testa, se beijar na boca. São símbolos diferentes. Cada um comunica uma coisa. Por isso que de vez em quando eu acho meio esdrúxulo, não sei nem o que acontece, quando eu vejo pai e mãe beijando na boca de filho. É uma linguagem simbólica trocada, errada. Não é bom. Por quê? Mas é com pureza. Não, ninguém está falando aqui de impureza. Não. As coisas são mais elevadas do que isso. Ninguém está falando aqui só de sensualismo. Não. É a comunicação simbólica. Ele vai entender. Quando vê o pai e a mãe dele se beijam na boca. O pai e a mãe dele beijam ele na testa, no rosto. Então, percebe-se que há uma distinção. Nas duas formas há uma demonstração de amor, mas que é distinto. São amores que são diferentes. Então, são distintos.
Então a linguagem simbólica tem isso. Então Deus, quando criou o homem, lá no livro do Gênesis, que vai usar uma linguagem simbólica, o que é isso? Não dá para se escrever como Deus criou o homem. Em 7 dias, foi César, foi 1 dia, 2 dias. Larga de ser chato. Vai ser um pouco mais inteligente. É uma questão de você compreender uma linguagem simbólica que revela algo maior. É impossível descrever como Deus criou o mundo. Então você usa uma imagem simbólica. Quando eu amo, eu faço imagens simbólicas. Para entrar em contato com algo maior, o autor sagrado do livro do Gênesis, quando foi falar da criação do homem, vai falar o quê? Ele pegou o barro, vai fazer o barro, moldar o bonequinho lá de barro e dar um sopro sobre ele. Ninguém, vamos dizer assim, o livro do Gênesis faz 3.000 anos que foi escrito. E ele é tão fantástico que a gente está lendo até hoje. Dificilmente você vai escrever hoje uma coisa hoje, daqui a 15 dias alguém te lê sobre o que você escreveu. Então faz 3.000 anos. Sabe por que a gente lê o livro do Gênesis? Porque ele é todo simbólico. Uma coisa simbólica se torna atemporal. Se ele tentasse explicar, ele tinha ficado, como é que chama? Obsoleto. Com 20 e 30 anos já estava obsoleto. Como ele usou uma imagem simbólica, ele se tornou atemporal. Ele diz, moldou o homem do barro. O que é o barro? Significa que o ser humano tem a mesma natureza que as coisas visíveis têm. Nós temos a mesma natureza que as estrelas têm, que uma vaca tem, que a água tem. Isso é o nosso barro. Nós fazemos parte da criação visível. E nós somos barro. Por isso que você, em determinadas coisas, você percebe que você não é muito diferente. Uma vaca tem fome, você tem fome? Tem, é igual. Né? Uma vaca acasala, você também. E gera filho. Você também, não tem muita... Você é barro, nessa hora você nota. Olha, mas Deus pega o bonequinho de barro, significa aquela criatura que é igual a todas as outras, e dá um sopro que é dele. Ao mesmo tempo você olha e diz, eu sou igual à vaca, mas eu sou diferente. Então é esse sopro que nos dá uma dimensão espiritual, né, que dá uma dimensão. Só que, quando Deus faz isso, o que ele cria um ser humano, um ser vivo. E o que significa um ser vivo? É a união do barro e do sopro. É a união do seu corpo, da sua alma sensitiva, com a sua alma imortal. Então, essa unidade se chama ser humano. E só entendendo que nós somos corpo e alma imortal, não só alma sensitiva, mas alma imortal, que nós desejamos ir para o céu, nós desejamos ser santos, nós desejamos fazer o bem. Não basta para mim eu simplesmente ter o capim suficiente para me alimentar, a vaca para eu acasalar e os filhotes, aí ter chuva, ter água, estou feliz. Não, a felicidade bovina não nos é suficiente. Está tudo resolvido, mas não é suficiente. A gente já notou que o ser humano é insaciável por natureza. A sua insaciabilidade nasce desse sopro. Você foi criado para algo infinito. E por isso, nada nesta vida te satisfaz. Tudo nessa vida a gente pega, eu estou morrendo de sede, até eu pegar essa água e beber. Depois, essa água já para mim já foi. E assim são todas as coisas. Assim é o curso que você mais quis fazer na vida. Assim é o emprego. Assim é seu casamento. Assim é seus filhos. Tudo isso não tem a capacidade de satisfazer. Você tem um sopro, tem algo de divino. E as coisas divinas são infinitas. Você tem um desejo de infinito. Por que um maluco de um jovem vai usar cocaína? Ele quer uma felicidade sem limite. Há um desejo. Que com o pecado original nós não desaprendemos a lidar com esse desejo. Nós temos um anseio de uma felicidade sem limite. Nós temos anseio de uma realização sem limite. E que, por mais que a gente, que os mais velhos tentem conscientizar a gente que isso não dá para a gente conseguir de uma vez só, que tudo é limitado, mas não é, aquilo pulsa dentro da gente. Há uma coisa dentro da gente, e isso é próprio do sopro.
nós ansiamos algo que... O que na verdade nós ansiamos? Nós ansiamos ver a Deus face a face. E tudo que não é isso é pouco. Por isso que nenhuma meta é suficiente. Nenhuma meta. Nenhum casamento, nenhum filho, nenhum emprego. Nem se você ganhar 100 bilhões de dólares, você vai desejar 200. Se for 200, você vai ter 300. Se for, não, é impossível, não tem. Você não nota, esse desejo é um desejo de ver a face de Deus. De ter algo que lhe sacie plenamente. Deus criou você com um vazio existencial do tamanho dele. Nós temos um problema de DNA. Nós temos uma sede insaciável dentro de nós. Por isso que às vezes a gente desordena na sexualidade, desordena na questão do dinheiro, desordena nas posses, porque nós sempre tentamos uma coisa que seja, que me satisfaça. Então nem marido, nem esposa, nem filho, nem neto não são capazes de nos satisfazer. Não são. Eles não são. Nem dinheiro, nada é capaz. Então é isso que o livro do Gênesis vai dizer, que nós fomos criados corpo e alma. Como uma coisa que Deus fez unida, inseparável. Apesar de sermos duas coisas, essas duas coisas são inseparáveis. Com o pecado original, lembra que a imagem é muito interessante. Os nossos primeiros pais são expulsos do livro do Gênesis. Foram expulsos do jardim do Éden, não do livro do Gênesis. Foi expulso lá do... E aí o autor diz, foi expulso. Por que foi expulso? Porque tinha uma árvore da ciência do bem e do mal, que ela não devia pegar da árvore, porque dizer assim, o que é certo, o que é errado. Se eu disser, Deus diz tudo, você pode tudo. Mas se pegar dessa árvore, você se dá mal. Tinham duas árvores diferenciadas. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Então, ciência do mal, se você comesse, você detinha o conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida, você não morreria. Aí, Deus bondosamente, quando viu a desgraça que a gente fez, já viu o menino quando quebra tudo dentro de casa, né? Vai ter que quebrar os cacos. Aí você... tirar a gente do paraíso foi tirar de um local cheio de caco de vidros, que a gente quebrou. Tinha um jarro que Deus... Olha, a mãe disse, não toca nesse jarro não toca nesse jarro não. A menina falou, puf, quebrou. A primeira coisa que você entra para salvar a criança, o que é que você faz? Tirar de lá. Porque está cheio de caco. A próxima pisada dele vai ser sem volta. Pode cortar um vaso e a morte pode vir. Então ele tira. E tinha uma árvore lá, da árvore da vida. E o que é que dizia? Já pensou, se com o pecado original a gente comesse da árvore da vida, o que é que ele diria? A gente não morreria. Você apodreceria vivo. Certo? Então, você não pise mais. É como a mãe, para, não pise mais em nenhum lugar. Não pise não, porque o problema pode ser grande agora, vai ser pior. Você fez um desastre, mas o próximo passo pode ser um desastre 5 vezes pior do que isso. Então, por isso que a gente tem que ter muita clareza do símbolo, né? Aí ele bota lá, expulsa lá do jardim do Éden, bota lá um anjo lá com uma espada lá para dizer, vocês não entram mais aqui. Vocês não vão ter acesso. Vocês vão experimentar a morte natural como o salário do pecado. São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente entender o que é um ser vivo, vamos entender o que é morrer. O que é morrer? Vamos dizer, é um desastre, é uma desgraça do rompimento da unidade fundamental que Deus criou o ser humano. Qual é? A unidade corpo e alma. O que é a morte? O catecismo vai nos dizer, a morte é a separação do corpo da alma. Daquilo, por isso que, normalmente, nós não temos muita simpatia pela morte. Por quê? Porque ela é como alguém pegasse a imagem, um machado, né? Partisse você do meio, ficasse de um lado uma coisa do outro. É uma sensação que você diz, não quero.
nem quero para mim, nem quero para as pessoas que eu amo, porque é uma, vamos dizer, é um ato de desconstrução do que eu sou, mais profundamente. Porque o que é que eu sou? Um barro soprado pelo Espírito. Então eu sou um barro que foi entranhado em mim uma alma imortal. Então, é aquilo que me descaracteriza. Todos nós temos essa sensação quando nós vamos para um velório. Quando nós vamos no velório, o que é que nós olhamos para uma pessoa? É um choque de realidade. Eu olho, por exemplo, o velório da minha mãe. Eu vejo o corpo dela. Eu reconheço o corpo dela. É minha mãe, mas também não é. É, mas não é. É porque é o corpo dela. Mas não é mais ela, não é mais aquela mesma pessoa. Ela sem a alma imortal, ela é, mas não é. Então o que é a morte? A separação do corpo da alma. Daquela união ao nós fomos criados, corpo e alma. Aquilo que nos identifica. Por isso que nós temos uma resistência natural perante a morte. Até quando alguém diz assim, César, você tem medo da morte? Aí eu respondo, depende do que você está perguntando, do que é medo. Se medo, você está falando de medo, se é um medo ilógico, absurdo, como é que chama, sem concretude, sem coisa real, eu não tenho medo de morrer. Aí a pessoa diz assim, aí se alguém entrasse com um fuzil atirando aqui, você não teria? Não. Este medo, que é real, concreto e útil, eu tenho, graças a Deus tenho. Por isso que eu não, se você me colocar lá num prédio de 20 andares, ande aí, fique brincando aí na mureta lá em cima. Não, não vou. Você tem medo? É quase que você dissesse assim, eu não sei o que você está perguntando de ter medo. Eu não tenho medo de morrer. Porque quando eu digo que eu não tenho medo de morrer, eu não passo o dia pensando nisso. Só porque tem uma pessoa doente. Mesmo quando teve a pandemia do Covid, eu não tinha medo de morrer, porque não morrer é uma contingência. Então, normal, faz parte. Eu não tenho medo de morrer. Mas existe um medo saudável, natural, que defende a própria vida. Você começar a sentir sinais de infarto, você vai fazer o quê? Vai correr para o hospital. E o que é que a gente chama? Isso, vamos dizer assim, esse é o medo saudável, natural e bom que você tenha. Porque você é o medo que defende a vida. Defende o quê? A unidade entre o seu corpo e a sua alma. A sua identidade mais profunda. Você quer defender isso. E defender das pessoas que lhe são mais caras. É óbvio disso. Então, com isso, o que é que eu quero dizer para vocês? O pecado fez com que a morte entrasse no mundo. E Jesus veio nos libertar da morte. E o que é que celebramos na Sexta-feira Santa? A morte de Jesus. Jesus vai nos libertar da morte por meio da sua morte. Ele morre e aí nós vamos ver. E por isso, quando Jesus morreu, o que é que nós vamos celebrar hoje, às 15h? Uma solidariedade absurda de um amor infinito. Deus quis partilhar daquilo que nós não suportamos. Ele é o Senhor da vida, Ele é a própria vida. Mas Ele assumiu a nossa natureza humana e resolveu, para nos salvar, enfrentar aquilo que nós abominamos, porque é antinatural. Quando nós celebramos a morte de Jesus, nós celebramos que Jesus, que sendo Deus, assumiu a nossa natureza humana, aceitou também morrer, para que jamais nós morramos sozinhos. Nós morremos acompanhados por Ele. Segundo, Ele morreu para vencer a morte. Mas a primeira coisa que nós devemos ter claro é que Ele
enfrentou a morte, que é a separação do seu corpo e da sua alma. E é isso que nós estamos vendo aqui no ícone, que vamos acompanhar no nosso retiro, o ícone da descida de Jesus à mansão dos mortos. Quando nós vemos Jesus aqui, quem é que está descendo aqui? É a alma de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua alma humana e imortal, junto com a sua divindade, entrando na mansão dos mortos. É isso que nós estamos vendo. Aonde está o corpo dele? No sepulcro. Então, ele vai experimentar por 3 dias aquilo que é a morte. O corpo dele vai ficar no Santo Sepulcro, como nós conhecemos hoje, durante 3 dias. E a alma dele vai descer à mansão dos mortos. Então, é isso que nós vemos aqui, é a alma dele que desce à mansão dos mortos para resgatar todos aqueles que morreram antes dele. Então, essa é a primeira coisa. E é muito interessante. Nós vamos vivendo essa Sexta-feira Santa, vamos dizer assim, vendo a morte de Jesus noutra perspectiva. É engraçado que a igreja do Ocidente, a igreja latina como nós conhecemos, isso é... Tem coisa que diz que não é que é por temperamento, né? Filho tem uns por temperamento, cada um faz uma coisa. Se o pai ou a mãe está doente, cada um faz uma coisa, que é meio peculiar, né? Ou então pai e mãe, quando o filho está doente, a mãe vai direto para o filho, o pai vai procurar arranjar está passando mal, a mãe parte para cima do filho, o pai corre para vir chamar uma ambulância. Cada um faz uma coisa diferente. A igreja latina, que é a nossa, e a igreja do Oriente, com a morte de Jesus, cada um correu para um lado diferente. Mas elas não negam uma coisa a outra. O que a igreja latina fez? Ficou com o corpo de Jesus. É tudo que nós celebramos, né? Se você for prestar atenção, toda a paixão de Cristo é ligada ao sofrimento de Cristo, o corpo de Cristo. Procissão do Senhor morto. É tudo ligado ao corpo de Cristo. A igreja do Oriente ficou ligada à alma de Cristo. Por isso que eles não têm tanta ligação com a imagem de Jesus crucificado sofrendo muito, a imagem do Senhor morto. É uma coisa que não toca muito a sensibilidade deles. Para eles, hoje, né, com a morte de Jesus, e vai continuar amanhã, o Sábado Santo, é o local onde a alma de Jesus vai descer à mansão dos mortos. Por isso que eles têm mais uma dimensão, mais gloriosa da morte de Jesus. Não a parte sofredora da morte de Jesus. E até porque, se você prestar atenção, é meio que acontece com a gente, né? Quando um ente querido morre, tem uns que vai se centrar mais que a pessoa morreu. Aí outro vai dizer, não, mas ele foi para o céu. As duas coisas são verdade, né? Não, ninguém só que algumas pessoas se centralizam mais numa coisa e outros se centralizam mais em outra. As duas são verdade, vamos dizer, são duas faces da mesma e única moeda. Você está vendo? Só que cada um vê de um lado diferente. A igreja do Oriente sempre está mais centrada nessa dimensão, nesta celebração, que é a alma de Cristo que desce à mansão dos mortos. Então, mas o que é fundamental? Nós compreendemos que morrer é a separação do corpo e da morte, do corpo e da alma. E que Jesus se solidarizou conosco. Ele também morreu. Jesus Cristo morreu a nossa morte, para que nós tenhamos a sua vida. É isso que nós celebramos na Sexta-feira Santa. Não importa se você vai ficar mais centrado na alma ou do corpo. O fato principal é esse. Ele morreu para nos salvar. Nós celebramos que hoje Jesus venceu a morte. Nós vamos descobrir que, na verdade, Jesus vence a morte, mas ele vai vencer a morte em 2 estágios.
São em dois tempos. São dois tempos distintos. Primeiro ele tira o pior veneno da morte, mas ainda não tira todo. Só vai ter um momento em que a morte vai ser totalmente destruída. Se você... Mas como primeiro ele venceu a morte? A morte, Jesus vence a morte da mesma forma como a gente pesca peixe. Quando você vai pegar um peixe, né, para pescar, o que é que você faz? Coloca no anzol uma isca. Aí coloca a isca, bota lá dentro da água. Quando o peixe vai ver lá a isca lá, diz, olha, arranjei o jantar, Dana. Olha aí, o jantar. Naquele momento, o que é que o peixe tem a sensação? Ganhei o jantar. Depois ele nota, algum problema. Não é bem assim. Aí ele começa, se sente preso. Depois e ele vai sendo tirado daquilo ali, naquele momento que ele vai, vamos ser vencido. Na hora que ele vai ser pescado até que ele morra. Jesus vence a morte da mesma forma. Jesus vence a morte morrendo, deixando ser deglutido por ela. Jesus, ele é a isca que a morte, vamos dizer. É engraçado, porque nós não somos assim, mas os orientais, eles tratam a morte, e aí você vai ver no ícone aí, sobe um pouco o ícone. A figura amarrada que está aí embaixo aí é a morte. Né? Então, eles dão até um nome para a morte. Tem o demônio e a morte combatendo papo para ver. Né? O demônio e a morte batendo papo é a coisa mais legal do mundo, né? Até dois seres que realmente, não sei o que a gente pode falar de legal deles. Né? A morte falando para o demônio, né? Olha, tem uma pessoa aí que está dando problema. Aí o demônio diz, eu vi, ele está libertando alguns. Aí a morte diz, eu vi ele pegar um que já estava comigo. É Lázaro. Aí ele disse, aí como que eles já estão olhando se está acontecendo alguma coisa que está fora do nosso controle. Então é como se o demônio e a morte não sabem quem é Jesus. Eles veem Jesus, mas ainda não sabem que Jesus, quem verdadeiramente ele é. Ainda acham que estão lidando com um profeta poderoso, não sei, mas mais cedo ou mais tarde a gente mata ele. A gente bota ele lá na região dos mortos. Ele está dando trabalho lá, mas a gente vai dar um fim a ele. Então a morte traz Jesus morte. São imagens simbólicas. São textos muito interessantes que ele vai dizendo assim, naquele momento que Jesus entra e a morte diz, venci. Ele estava dando muito trabalho, mas eu o venci. E aí ele começa a perceber que ele traz para o reino da morte alguém que vai o destruir. Então é isso que você vê neste ícone. Jesus, se você está vendo aí essas portas, aí é a porta daquilo que nós chamamos do Hades, da região dos mortos, a mansão dos mortos. Jesus está arrombando as portas do Hades, né? O local da morte. Quem está aí? Todos aqueles que foram justos e que morreram antes de Jesus. César, qual era o problema deles? Eles não podiam entrar no céu. Porque nós só podemos entrar no céu por causa da morte e ressurreição de Jesus. Aí você vai encontrar Abraão, Isaac, Jacó. Aí você vai ver todas as figuras. Amanhã ele se dedica mais a isso. Aí eles vão à morte. Essas pessoas elas não tinham acesso à vida eterna. Porque Jesus não tinha morrido. Então Jesus entra como um peixe, como uma isca, que ela é pega pelo peixe. Ele morre. Jesus morre. O que nós celebramos hoje é que Jesus morre a nossa morte para vencer a morte. Por isso que ele vai arrombar aqui as portas da morte. Você vai ver trinco aí, coisa, como é que chama? Fechadura, tudo aí, né? Tudo foi arrombado, as portas da morte, né? Da região das mortes. Foi destruído tudo, né? E ele vai amarrar essa figura aqui. Essa figura que simboliza quem? A morte. A morte, ela vai ser amarrada.
Então é importante, é essa imagem. São três coisas, são três inimigos que Jesus vai vencer. Mas nós vamos experimentar a vitória de Jesus em três tempos: a morte, o pecado e o demônio. Os três vão ser amarrados. Na carta de São Paulo, de São Pedro, ele vai dizer que o leão o demônio é um leão amarrado, que ruge, amarrado. O que é um leão amarrado? Ele continua sendo capaz de fazer as mesmas coisas? Continua. Se você botar a mão lá, ele engole do mesmo jeito. Você já viu, hoje em dia tem vídeo de tudo, né? Aqueles malucos que entram em zoológico e botam a mão e o leão pega assim. Vocês já viram? Não sei se vale a pena ver, mas é legal. Uns louquinhos que entram Mas ver maluquice é muito bom porque elas são simbólicas, as maluquices. O que é o demônio? É um leão acorrentado, um leão atrás de uma jaula. Mas se você for brincar com ele, o que vai acontecer? É o que você vê no vídeo. O leão consegue colocar a pata por fora da grade e prende a pessoa na grade. Aí começa, e as pessoas tentando arrancar, sai sem braço, sem perna. Mas a gente faz isso, viu? O demônio está amarrado, mas a gente vai lá, não, mas isso é bobagem, eu não caio nesse pecado não. Aí você vai, né? Não, bobagem. Eu vejo esse vídeo aqui, mas não tem problema não. Aí você vai, quando você vê, a pata dele vai, buf, pega. Ele continua sendo um leão, mesmo que esteja dentro de uma jaula, mesmo que esteja amarrado. Claro que Jesus vence o pecado, né? Vence o pecado, a morte e o demônio, mas a destruição final destes seres só acontecerá na segunda vinda de Jesus. Agora eles são seres amarrados. O que é que significa? Eles só conseguem fazer um mal limitado a vocês. O pior, ele foi tirado. É como se fosse uma cobra que um veneno pior foi tirado. Mas ainda ela tem o seu espacinho lá, se você colocar o pé. Por isso que nós experimentamos. Jesus venceu o pecado. Mas você ainda peca? Peca. É porque você ainda cisma de andar muito perto de lugares que você não devia andar. Ele limitou. Mas o demônio do mesmo jeito, ele tem a força dele, o demônio tem uma força completamente limitada. É como se fosse limitada no espaço, mas não chegue perto dele. Porque ele continua sendo um leão, as garras ainda tem, a boca ainda tem. Ele mesmo amarrado, se você chegar perto, ele faz uma desgraceira em você. E dá trabalho até para te tirar de lá. Quem de nós já não, né? Quem não já não sentiu nessa situação de estar meio engolido e os outros puxando a gente? Às vezes os outros são as pessoas que rezam, nosso pai, nossa mãe, tentando, e os pedaços. Quem vê é como se fosse o sangue espirrando e a gente puxando a pessoa daquilo ali. E a pessoa lá, porque ali tocou naquilo ali, é mal. Então, a morte está amarrada. Ela só vai ser destruída. São Paulo vai dizer, o último inimigo a ser destruído é a morte. Hoje ela é amarrada. Na segunda vinda de Jesus, ela vai ser destruída. Não vai existir mais morte. Então, Jesus vence a morte, amarrando a morte. Porque o que é a morte? É um processo totalmente contrário à nossa criação. Nós somos criados para viver uma unidade. Com a morte, nós nos separamos de Deus. Com a morte, nós nos separamos dos nossos entes queridos. Com a morte, nós nos separamos corpo e alma, até de nós mesmos. E por isso nós temos um pavor da morte. Porque é um mistério, a morte é um mistério de separação. E o que é Jesus? Um mistério de união. Por isso que quem já não teve uma certa sensação, uma dor semelhante à morte?
Quando, por exemplo, na nossa família se cria uma divisão. Uma divisão na família é algo parecido com uma morte. Há um certo, vamos dizer assim, há um certo, como é que chama? Porque morre, a gente tem luto. Há um certo luto. Eu já vi pai e mãe que os seus filhos não se falam. É quase você colocar seu pai e mãe para morrer antes de morrer. Porque de que lado o pai e a mãe vai ficar? Do lado de cá? Do lado houve uma ruptura. É você querer a morte. Você quer matar pai e mãe vivo? Não, comece aos irmãos brigarem entre si e se dividirem. É a morte na vida. Porque a morte é um mistério de separação. O que é um divórcio? A não ser uma morte. É um certo grau de morte. É um grau de ruptura. Certo? Em tudo isso nós experimentamos esse gosto ruim que essa figura péssima tem dentro de nós. Até uma despedida tem um certo gosto de morte. Você tem um filho que vai morar na Alemanha. Que o pai tem uma tristeza, a despedida, porque há um certo grau de ruptura. Sabe que uma das coisas mais legais quando eu medito no céu, sabe qual é? Principalmente na segunda vinda de Jesus, nós jamais nos separaremos. Já pensou? Todos aqueles que nós amamos nunca mais vão estar longe de nós. Porque esse é o gosto amargo da morte. Em toda ruptura, há uma morte. Até em coisas menores, acabou um namoro. Não tem uma tristeza? Há um certo sabor de morte. Uma coisa de porque rompeu. Aquela, sabe? Há um mal-estar. É isso que ainda existe. Então o que Jesus fez com a morte em um primeiro momento? Ele venceu o seu pior veneno, o pior aguilhão da morte. Qual é? A separação com Deus. Ele venceu a separação com Deus. Hoje, quando morremos, se Deus quiser, e a gente fazer o que deve na vida, a gente morre e vai ter comunhão com Deus. Isso foi o primeiro efeito da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer, tirar o pior de todas as separações. Qual é? A separação de Deus eterna. Você foi criado para Deus. E diz Santo Agostinho, inquieto estará o meu coração enquanto não repousar em Deus. O que é a morte hoje? Se você, claro, é alguém que segue o caminho de Deus, é a porta para você contemplar a Deus face a face. Você vai realizar o seu desejo mais íntimo e mais profundo, que é ver a face de Deus. Então a morte perdeu, vamos dizer assim, o seu pior de todos os venenos, que é a separação eterna entre nós e Deus. Por isso que nós vamos ver aqui a figura aqui amarrada. Mas vamos ver o texto aqui, só em primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22. Diz o seguinte: com efeito, também Cristo morreu uma vez pelo pecado, justo pelo injusto, a fim de conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no espírito, no qual foi pregar em espírito na prisão, a saber, aos incrédulos que foram incrédulos outrora no dia de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles. Aquilo que lhe corresponde ao batismo, agora vos salva, não aquele que consiste a remoção da imundície, mas no compromisso solene, na boa consciência com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui na primeira carta de São Pedro vai dizer isso. Jesus morre na carne e desce a sua alma ao
mansão dos mortos. Era o local aonde, vamos dizer, estavam todos aqueles que esperavam a visita de Jesus. Então, todos aqueles, desde Adão até aqueles que esperavam. E vamos ver aquilo, e é importante a gente ver isso, porque todo domingo você reza isso no credo, lembra? Desceu a mansão dos mortos, né? E depois, o terceiro dia. Então, o que significa a ressurreição ou descer a mansão dos mortos? Vamos ver o Catecismo da Igreja, número 633. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, até os infernos, o Sheol ou os Hades, visto que lá se encontra os que estão privados da visão de Deus. Isto é, com efeito, o estado de todos os mortos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, né? Mas que Jesus libertou dos infernos. Jesus não desceu aos infernos para libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que haviam precedido. Então Jesus desce à mansão dos mortos, né? Às vezes o credo antigo dizia os infernos, desceu a parte mais baixa, aonde estão os mortos. E aí, para visitar os justos. Mesmo os que morreram antes, tem aqueles que foram justos e aqueles que não foram justos. Então ele foi lá resgatar aqueles que foram justos e vai retirar lá essas pessoas. E é isso que nós vemos nesse ícone. Vocês vão ver aqui as figuras todinha. Amanhã eu vou dizer quem é quem aqui do ícone. Mas o importante, nós compreendemos que ele vai retirar aquelas pessoas para aquilo, para a visão beatífica. Para a visão beatífica. Que ainda não é a ressurreição. Vocês sabem que quando nós morremos hoje, logo após a morte segue o nosso julgamento, né? E lá nós vamos para seguir o caminho que é indicado, né? Existem dois caminhos. Existem dois caminhos, né? Aqueles que se perdem, que vão para o inferno, perdição eterna, e aqueles que vão para o céu. Daqueles que vão para o céu, tem aqueles que, na hora da compra da passagem, né, tiveram que comprar uma passagem com conexão, aí ele tem uma conexão de 2 horas, 3 horas, né? Não tinha dinheiro suficiente para comprar um voo direto, né? Não tinha. Aí tem com conexão ou com voo direto. Você tem escolha na vida, né? Na verdade, todo dia você escolhe isso. Se está sendo com conexão, e quantas horas de conexão você está no voo aí, né? E se você vai voar de primeira classe, de executiva, econômica, ou em pé, né? Tem gente que só consegue meio que em pé no voo lá, para ver, e já está muito feliz, porque o seu voo estava muito perto, não era voo, era mais um, como é que chama? Aqueles trem que desce, né, para cavernas, né? Tem uns trem que desce para cavernas, sim? Você tem aqui o que desce para cá e tem o voo direto. O voo direto é aquele que morre e vai para o céu direto. Aqueles que realmente... Quem é que compra voo direto de primeira classe? Quem tem dinheiro, né? Jesus diz de maneira bem clara, né? Adquirir riquezas para o céu. Se você adquiriu dinheiro, entre aspas, suficiente, nas boas obras, na sua fé, se você fez suficiente, mas às vezes o cara vai pegar assim, juntou quanto? Ixi, Maria. Tem com escala de 3 dias esperando lá, dormindo no aeroporto. Entendi? Porque só dá para isso. Não reclame não, porque tem outro caminho ali do trem, né? Não reclame. Não, estou morto de feliz. A conexão aqui está ótima. Não sei o quê. Esta conexão nós chamamos ele de purguinha. Um nome... Como é que chama? Carinhoso, né? O purguinha é o tempo que você vai ficar lá esperando na escala. Já feliz, porque você vai para lá. Sofre algum momento lá, né? Claro que sofre. Você não dorme numa cama, não sei o quê. O banheiro, não tem onde tomar banho. 3 dias, né? Já é puxadinho, né?
no negócio, você vai lá, tudo bem, aí é o pulguinha. Tem aqueles que tem, olha, que não diz, não, isso aqui dá para comprar um bilhete. É econômica, mas é voo direto. Aí eu disse, não, isso aqui é executiva, voo direto. Esse daqui é primeira classe, voo direto. Né? Aí tem. Aí você escolhe. Ah, César, como é que eu escolho? A forma que você vive. Todos os dias você está escolhendo. Todos os dias. Você optou ir para a missa, não ir para a missa, e você está fazendo uma opção. Aí, olha aí, o bilhetinho está indo. Ah, não, eu podia rezar. Não, mas eu estou com sono, vou dormir. Você escolheu. Ah, eu podia suportar essa pessoa difícil. Ah, eu podia amar aquela pessoa. Ah, mas não amei. Você vai escolher. Todo dia você está escolhendo o bilhete seu. Todo dia. É a opção que nós fazemos todos os dias. Se é com conexão e com que tipo de conexão e quanto tempo. E que tipo de voo você vai adquirir com aquilo ali. É isso que nós devemos pensar todos os dias. Num dia como hoje, nós não devíamos pensar tanto, não é ter pena de Jesus. É, meu amigo, Jesus morreu numa cruz por mim. E eu ainda não consigo voar de voo primeira classe, direto para lá. Ele me pagou tudo. Ele me deu tudo. Eu posso fazer tudo. Mas eu mediocremente vou fazendo sempre as escolhas mínimas possíveis. Ah, não. Ah, isso é difícil. Ah, eu não gosto. Ah, nessa hora você entende porque São João da Cruz vai dizer nunca o mais fácil, mas sempre o mais difícil. Não é aquele... Preste atenção, tem gente que tem umas ideias assim como se fosse uma coisa meio... Não. O mais difícil é amar as pessoas. O mais difícil é se esforçar de começar um livro e terminar até o final. O mais difícil é sempre as obras boas executadas com presteza. Faça as coisas boas, dedicadas, faça com presteza, com dedicação. Ajude os outros com dedicação. Ajude no reino de Deus. Faça isso. Dê o que é melhor. Dê o que é melhor. Faça isso. Aí você está juntando tesouros para o céu. Aí alguém lá, São Pedro, vai fazer sempre um cálculo aí qual é o que você juntou, com que tipo de voo ele vai conseguir comprar para você. Ele vai sempre arranjar um jeito. Porque ele vai te querer. Nem que seja com conexão com 3 dias, com 5 dias, com 20 dias. No pior voo do mundo. Nesses dias tinha uma empresa na Europa, eu acho que era a Ryanair, que estava pedindo autorização lá para a ANAC deles, né? Para ter voo em pé. Né, para você voar em pé. Que era a passagem mais barata que tinha, era voar em pé. Era voar em pé. Eu acho que cinto de segurança no negócio, a parede e tudo. Cuidado para não morrer e ficar assim. Pegar voo em pé. É uma vida tão medíocre, tão centrada em si mesmo, tão centrada nos seus gostinhos, tão centrada em ganhar dinheiro, tão centrada nos seus projetos, nos seus sonhos que são tão pequenos e limitados. Quase não lembrou de Deus. Às vezes na vida o que a gente vai... Não, olha, tem um voo em pé com 30 dias de conexão lá. E eu acho que isso vai ter uns 200 contos para comer de comida lá nesses 30 dias. Agora você olha assim, ainda bem que eu ainda consegui esse, com muito esforço. Ele vai olhando no sistema lá, né? Não, olha, consegui esse voo para você, você quer? A sua morte vai ser assim. Ou você vai morrer, e São Pedro vai dizer, ah, não, você tem direito a voo direto. E ainda é de primeira classe. Que assim como nós morremos é como nós vivemos. Como é que você vive? Se você só viver para este mundo, para realizar coisas neste mundo, o seu fim não vai ser primeira classe. E olha, porque eu estou sendo bonzinho, não estou falando do túnel. Viu? Porque quanto mais você está para cá, o risco de você cair no túnel é grande. Quem disse que você não cai no túnel? Então é melhor você começar a trabalhar com...
tenta pelo menos a executiva, direto, para pelo menos você conseguir uma econômica, né? Tenta, porque quem tenta uma conexão pode ser que está muito perto do túnelzinho. Meus irmãos, Jesus morreu por nós. O que que a gente faz por Ele? Faça alguma coisa por Ele. Eu digo começar das coisas simples, ir para a missa. Depois, cumprir os mandamentos. Depois, ajudar os outros. Depois, ajudar na evangelização. Faça alguma coisa. Porque mais cedo ou mais tarde, a morte vai chegar para nós. O que a gente não invente, não estou querendo aqui ficar com medo de morte, não. Claro, a gente vai ter medo saudável da morte. Mas a melhor coisa para se preparar para a morte é viver bem. Viva bem. A melhor coisa do mundo, tem aquela história do São Domingos Salves que eu gosto muito. São Domingos Salves morreu com 13, 14 anos. E o pessoal já tratava ele, muita gente já dizia que ele era uma criança santa. E alguém perguntou, ele estava jogando bola no intervalo lá de Dom Bosco, né, os salesianos. Alguém parou e disse, olha, e se você fosse morrer hoje, o que você ia fazer? Ele disse, eu ia continuar jogando bola. Porque jogar bola é a vontade de Deus para a minha vida. Então, quem vive bem, não tem problema de morrer. Então, se preparar para a morte, quando eu digo se preparar para a morte, não é comprar caixão, né? Será que eu vou morrer hoje? Não, isso é coisa de doido. Os doidos vivem assim. Isso é doença. Se preparar para a morte é ter a melhor vida possível. É ser o melhor pai possível, é ser a melhor mãe possível, o melhor marido, o melhor profissional, seja o melhor. Viva a sua fé, viva a sua vida familiar, viva bem. Viva sabendo que você vai responder pela sua vida. Você vai responder. Cada opção nossa tem uma consequência. Então, a morte de Jesus tem esse efeito sobre nós. Ele morreu, prendeu a morte lá. O nosso amigo aqui está preso aqui. Amigo não, ele não tem nada de amigo. Nosso inimigo. Se o demônio é o nosso inimigo, a morte é a nossa inimiga. Nós não fomos criados para a morte. Certo? E quando Jesus voltar na segunda vinda, nós teremos a ressurreição da carne. Nós receberemos um corpo glorioso. E na segunda vinda de Jesus, enfim, a morte perderá todo o seu efeito. Nós teremos um corpo glorioso e então nós ressuscitaremos. Corpo e alma de novo unido. No céu, contemplando a Deus face a face. Por fim, quando nós ainda carregamos os efeitos da morte, como eu disse, né? A separação do nosso próprio corpo, da alma, algo desagradável, a separação dos entes queridos, né? A gente sempre tem essa coisa, tanto a gente vai se separar como quem morre se separa de nós, e isso ainda é uma coisa que nos é dolorosa, porque por mais que eu tenha fé, no mínimo, aquela pessoa fez uma viagem mais longa do que o normal, né? Eu vou encontrá-la de novo, né? Porque quando eu morrer, se Deus quiser, indo os dois para o mesmo lugar, né? Com conexão ou sem conexão, poderemos nos encontrar face a face, encontrarmos com essas pessoas. Não se preocupe. A sua alma a visão beatífica, que a sua alma, o seu sopro, permanece com tudo o que você tem. Você continua sendo você. As pessoas que morreram continuam sendo aquelas pessoas. E César, quando nos encontrarmos, nos reconheceremos verdadeiramente. Com amor, nós encontraremos o nosso pai, nossa mãe, irmãos, filhos, os amigos, nos reencontraremos. Claro, se estivermos no mesmo lugar, né? Que em lugares diferentes não se encontram. Se estivermos no mesmo lugar,
nos reconheceremos e nos amaremos. Certo? Uma mãe nunca vai deixar de amar seu filho, um pai nunca vai deixar de amar seu filho, nunca, o amor permanece. Ele vai ser tirado ao contrário, vai ser um amor muito mais perfeito, porque vai perder, vai ser retirado os limites instintivos e carnais desse amor, aí sim. Então, a mãe vai continuar amando você, mas ela vai deixar de ser chata. Você sabe que mãe e chatice é uma coisa quase que semelhante, uma coisa, como é que chama? São sinônimos, mãe e chatice são sinônimos, mas ela vai ser mãe e vai deixar de ser chata, né? No céu pelo menos, né? Então, mesmo marido e mulher vão se reconhecer e vão se amar e vão saber a distinção clara entre outras pessoas. Só que não vai deixar de ter a questão de amor de exclusividade, o que é próprio desta vida. Mas vamos amar diferenciado todas as pessoas. As pessoas caras continuam sendo caras para nós. A sua alma, você permanece com tudo que você vai levar daqui. Por isso que viva bem. Quanto mais você viver melhor aqui, mais a sua felicidade será maior no céu. Quanto mais você amar mais pessoas, quanto mais você fizer bem a mais pessoas, mais esse amor vai ser circular e vai ser perceptível por você e pelos outros. Então, todas as pessoas que a gente fizer o bem, tudo isso é perceptível. As pessoas que morreram não se desligaram completamente de nós. Então, por isso que, não, meu pai morreu, e aí? Não, e aí? Nós tivemos a dor da separação, que é uma ruptura, é uma dor que ainda permanece, mas ela é momentânea. Mais um pouco, nos veremos de novo e nos reconheceremos, né? E teremos a felicidade eu fico imaginando a gente no céu com todas essas pessoas e nunca mais vamos nos separar demais, né? Vamos ver a Deus face a face. Vamos poder conviver com Nossa Senhora, né? Normal, já pensou? Com todos os santos que são nossos amigos. E você terá proximidade especial com aqueles que você cultivou amizade. Por isso que tudo que você fizer nessa vida, se você é amigo de Santa Teresa, Santa Teresinha, São Francisco, essas pessoas serão amigos especiais de você lá no céu. Porque tudo que você cultivou aqui, não tem coisa melhor de compreender a morte do que compreender como uma vida. Viva bem. Construa bons amigos aqui. Tenha bons amigos no céu com os santos. Tenha uma grande devoção a Nossa Senhora. Viva, ajude os outros. Sirva na evangelização. Faça, porque você vai usufruir. A morte de Jesus fez com que o mal da morte fosse destruído. Então, se vivermos bem, nós usufruiremos da melhor forma possível. E por fim, eu queria dizer para vocês que Jesus, ao contemplarmos hoje Jesus crucificado, nós olharmos para Ele e dizer, por amor a mim e a meus irmãos, Ele morreu. Ele, sendo Deus, quis, por amor a nós, experimentar o que nós experimentamos. Para vencer o mal da morte, Jesus morreu. Ele, sendo Deus, Ele é o Senhor da própria vida, mas ele aceitou morrer para nos dar a vida e a vida em plenitude. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Tenhamos, vamos dizer assim, esse sentimento de gratidão, de adoração, porque Jesus morreu. Eu sempre conto uma história, e para mim é muito tocante. Um filme, que é um filme muito antigo, que é o filme do Resgate do Soldado Ryan, né? É um filme antigo, é muito interessante, porque nesse filme é uma mãe que tem 4 filhos que foi para a Segunda Guerra Mundial,
e lá naqueles... Tá datilografando lá, a mulher tá datilografando, aquelas mortes, né? Em cima de morte. E ela tá digitando lá só aquela saudação que o governo dá, que o filho morreu, né? Seu filho morreu pela guerra. Aí um comunicado, aquela coisa lá aí, para entregar a bandeira. Aí a mulher escreveu, fulano Ryan. Aí digitou, olha, datilografou. O primeiro, não sei quem, Ryan. Segundo. Aí terceiro, quando ela estava Ryan, aí ela volta de novo, são 3 sobrenomes iguais. Então ela descobre que uma mãe ia receber no mesmo dia 3 comunicados de morte de 3 filhos. Ela toma um susto, vai lá no comandante, mostra e diz, olha, acontece. Aí eles vão nos arquivos e descobrem que existe um 4º filho. A mãe mandou 4 filhos para a guerra. E já tinham morrido 3. E o comunicado ia chegar no mesmo dia. Aí o filme todo, vamos dizer, o enredo do filme é para salvar o 4º filho, porque a ideia do comandante é que não pode uma mãe perder 4 filhos numa mesma guerra. E aí eles criam um comando especial com soldados especiais, comandos especiais para uns 8 a 10, para tentar, sabem que ele tem um assalto aerotransportado, aqueles que de paraquedas, né, no desembarque ali na Normandia, na França. Então os soldados são jogados lá atrás e eles, enquanto ele tem o desembarque aqui, para tentarem conquistar. Vamos dizer assim, quem participa desse tipo aqui sabe que 70% morre. É um dos piores lugares para estar na guerra, né? É o desembarque aerotransportado. Imagine, você descendo lá, num paraquedinho, as pessoas aqui. Diz a lei que você não pode atirar neles, né? Diz. Mas quando o cara não cair, vai estar com a metralhadora. Então o que é que todo mundo faz? Já metralha ele mesmo descendo ali. Então, de cada 100, 70 morre antes de cair no chão. E ele estava ali. E eles descobrem onde mais ou menos ele está, mandam aquela equipe. E aquela equipe, o filme todinho, aquela equipe rodando lá. Aí morre 1, morre 2, morre 3. Quando chega a metade só pro Ryan. Aí encontra o menino. Encontra o menino lá. Aí você, Ryan, diz, Aí diz, não, nós estamos aqui para te trazer, tirar você da guerra. Aí até o menino, não quero, como? Não. Você tem uma ordem. O comandante disse que você não pode continuar na guerra. Aí diz, por quê? Sua mãe perdeu já os 3 irmãos. E você tem que voltar vivo. Você tem que voltar vivo. E ponto final. Essa é a ordem. Aí tem as batalhas ali quando tá. A última das batalhas é que só tem o capitão. Morreu todo mundo para salvar. Morre 10 para tentar salvar o menino. E o capitão já tá péssimo, já levou uns 3 tiros já. Aí o capitão disse, não, vem aqui, você vai para lá. Ele disse, não, você vai para lá, você tem que se salvar. E eu vou enfrentar aqui, porque é uma forma de ganhar tempo, para você poder fugir. Só que aí o cara diz assim, então o capitão vai enfrentar, o cara vai ser metralhado, destruído, para o menino ter tempo de poder fugir. A única coisa que o capitão puxa ele e diz, saiba que 10 homens morreram por você. Tenha uma vida digna de 10 homens. E o capitão mereça a morte de 10 homens. E aí ele vai. O capitão vai, parte, é todo metralhado lá, morre. E ele escapa. E o final da vida é ele com mais de 80 anos, junto com a esposa, indo no túmulo dos soldados. E ele perguntando para a esposa se ele tinha vivido uma vida digna. Pela morte de 10 homens morreram para que ele vivesse. Hoje é o dia para a gente meditar. Eu tenho uma vida digna. Um Deus morreu para me salvar no meu lugar. Como eu estou vivendo? Eu tenho uma vida digna? Ou a minha vida é umas continhas para pagar, uns prazerzinhos, uma vida pequenininha? Jesus morreu para que você tivesse uma vida digna. Jesus morreu para lhe salvar.
Hoje não chore por causa de Jesus. Hoje chore pelo tipo de vida que você esteja vivendo. Você está merecendo o sangue de Jesus. Deus que se fez carne, assumiu a natureza, morreu numa cruz, humilhado, injustiçado. Morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Para termos uma vida semelhante à dele. O que você está fazendo com a sua vida? Quando olhar para Jesus crucificado, olhe, o que eu estou fazendo da minha vida? Quais são as minhas opções? Quais são os meus projetos? Jesus morreu por mim. E eu não faço nada por ele. A Sexta-feira Santa é sempre um dia para isso. Toda vida que meditarmos da morte de Jesus, não tenha pena de Jesus. Não faça drama. Não é sentimentalismo. Mas é olhar por alguém que morreu por mim. E dizer, o que eu faço por ele? O que eu faço para os meus irmãos? O que eu faço para as pessoas conhecerem a Jesus Cristo? Porque se uma pessoa morresse por mim, eu passaria a vida toda falando desta pessoa. Ele morreu no meu lugar. O que eu faço? Eu evangelizo? Eu contribuo financeiramente para a evangelização? O que eu faço? Faço alguma coisa, alguma coisa. Não é possível que nós vamos ter uma vidinha tão pequena que a gente só pensa nos nossos projetinhos, na nossa famíliazinha ali, num mundo pequeno. Não, pense em algo maior. Jesus morreu por você. Será que eu vivo uma vida digna? Não foram 10 homens que morreram por você. Não foi uma encenação. Na cruz, quem devia morrer devia ser eu e você. E ele morreu no nosso lugar. Cristo morreu a nossa morte para que a gente viva a sua vida. E a grande pergunta é, como eu estou vivendo a minha vida? Amém.